4h07 pelo horário de Brasília. Na linha conosco está a professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, doutora em Relações Internacionais, mestre em Ciência Política, a Daniela Sex. Muito obrigada por a Band News FM, pela atenção com os nossos ouvintes. Professora, boa tarde, como vai? Boa tarde, André. Boa tarde, Débora. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite a despeito das circunstâncias, né, cada vez mais preocupantes. Pois é, a gente que agradece, né, a atenção, a disponibilidade em meio a um feriado não, né, ponto facultativo, um carnaval meio estranho, né, mas tem muita gente de folga. Obrigada pela gentileza de nos atender. Professora, a gente continua acompanhando os ataques na Ucrânia. Em Kiev, falávamos mais cedo sobre um ataque a uma torre de televisão. Os números de mortos e feridos ainda são informações um pouco desencontradas, né? Tem dos dois lados relatos de pessoas que são prejudicadas. Mas o governo russo disse que faria uma ofensiva na capital ucraniana, em Kiev, e pediu para os moradores se afastarem. Em meio a todo esse cenário, já há mais de 600 mil refugiados e ainda outras pessoas tentando deixar o país. Que análise que a senhora faz para início de conversa sobre esses conflitos? Em que ponto que nós estamos? Houve uma tentativa de negociação, de conversas que não deu em nada? Qual saída para essa guerra, para esses conflitos no leste europeu? Olha, como eu conversei com o André na sexta-feira, né, esse já é um conflito que no mínimo se arrasta desde 2013 e 2014, com os acontecimentos na Ucrânia, na Praça de Maidan, e toda essa divisão, não propriamente uma divisão, mas uma alternância interna no país no que diz respeito a governos alinhados ao Ocidente ou ao Oriente. É importante lembrar, né, que também o governo ucraniano ele é formado por elites que têm certo consenso interno e se apropriam também desses olhares alternantes para poder pensar a posição do país ali na região e no sistema internacional. Então, desde 2014, a gente já tem uma situação muito sensível para a qual a Rússia vem chamando atenção no que diz respeito às regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, né, que foram aí o estopim para os desdobramentos recentes, que também tem por pano de fundo o debate da década de 90 sobre a expansão da OTAN para o leste europeu. Né, temos duas narrativas: de um lado, a Europa, o Ocidente em geral, né, as potências ocidentais, indicando a invasão russa a um Estado soberano, que é o que de fato ocorreu, né, a Ucrânia é um Estado soberano, houve um processo de invasão militar. De outro, a Rússia defendendo sua invasão, inclusive a partir, né, do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, como ato de legítima defesa em relação ao que vinha acontecendo nas regiões separatistas contra a população separatista e também as minorias russas. Então é um quadro bastante complexo, que a despeito de nos ter chamado muita atenção em termos recentes, né, já é um conflito que remonta ali aos anos 90, 2014, e no momento que nós testemunhamos é uma virada importante em função da posição da Ucrânia, né, nesse cenário. Eu falava sobre isso com o André e Gabriela na sexta-feira. O presidente Zelensky, que na verdade é uma espécie de outsider dentro dessa dinâmica das elites que antes se alternavam olhando para o Oriente, para o Ocidente, ele conseguiu de forma muito hábil reunir apoio entre ucranianos e também mobilizar o Ocidente em relação à resistência ucraniana. E tendo a antever que isso não era exatamente o movimento esperado pelo Kremlin, né? Então isso complexificou um pouco o cenário. Já estamos passando aí, né, para o 7º, 8º dia de conflito, e o que nós estamos observando é sim um avanço rápido das tropas russas sobre o território ucraniano, mas ainda com dificuldades importantes, como por exemplo o domínio do espaço aéreo, o próprio aeroporto em Kiev, né, tem sido objeto aí de disputa, mas ainda não plenamente controlado. Só agora eles conseguiram chegar a Mariupol, que desde o início era um ponto-chave, né, dessa ofensiva russa que veio pelo norte, leste, pelo sul, onde fica Mariupol, porque é um porto que tem saída para o Mar Negro, que é um mar muito importante estrategicamente, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Então, o que nós observamos no momento é uma ofensiva bastante intensa, né, acredito eu, como também outros especialistas, que a tomada de Kiev é uma questão de tempo, não é uma questão de se será tomado ou não, diante da desproporção entre as forças russas e ucranianas, mas de fato é perceptível também que a Rússia vem enfrentando mais dificuldades do que antes antevisto, né? Especialistas apontam que a Ucrânia ainda tem um sistema antimísseis viável,
para se defender, né? Como vocês mencionaram, também é muito desencontro de informações, né? De outro lado, a Rússia afirma amplo controle sobre vasta parte do território ucraniano. Então, realmente, nós estamos vendo uma ofensiva cada vez mais complicada, cada vez mais desencontrada das expectativas que, acredito eu, as partes envolvidas nesse conflito tinham, muito em função da capacidade de Volodymyr Zelensky reunir esse apoio em torno de sua figura na Ucrânia. Professora, eu vou te pedir para continuar aqui com a gente. Nesse momento, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tak, está atualizando, como sempre tem feito à tarde. Ele está, nesse momento, exaltando, enaltecendo os países que historicamente ficam neutros, que estão se posicionando. E citou a Finlândia, citou a Suíça, Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo também. Vamos ouvir o que está falando. Vai mudar e vamos continuar informando. Encarregado, a gente está ao vivo aqui na Globo News. Ontem o senhor comentou as falas do presidente Jair Bolsonaro. Ontem também o chanceler do Brasil, Carlos França, disse que a posição do Brasil é de equilíbrio, não de neutralidade. Ele tentou construir melhor esse raciocínio. Disse que o Brasil quer ser um construtor de consenso, de negociação. Queria saber a posição do senhor. Nós, desde o início, nós sempre estávamos prestes a negociar. Nós sempre implicávamos esforços para resolver a crise até que ele virou um conflito por via política e diplomática. Para isso, nós sempre, e até agora isso se segue sendo atual, apelamos a introduzir uma pressão sobre a Rússia, continuar dialogando com a Rússia e ajudar a Ucrânia para que o preço de uma possível agressão, que já aconteceu, fosse maior. Encarregado, o senhor falou sobre ajuda humanitária. Eu queria ver se veio a resposta do Itamaraty, porque o ministro disse que sim, o Brasil deve ajudar, e sobre o visto, que deve ser uma portaria amanhã, com o visto humanitário para quem quiser vir da Ucrânia para cá, cidadão da Ucrânia que quiser vir. Você já tem alguma triagem de quantos podem querer vir para cá? Nós agradecemos essas iniciativas do Brasil de acolher os ucranianos. Ainda não sabemos os dados de quantos que podem vir, mas também agradecemos aos governos estaduais que expressaram a sua prontidão de acolher, de receber e orientar e inserir no mercado de trabalho. São São Paulo e Curitiba que já se pronunciaram. A gente ouviu um trechinho, então, desse pronunciamento do encarregado de negócios da Ucrânia. Agradeço aqui a paciência da professora Daniela Seques. E eu queria já te perguntar justamente isso, né? Ele está no Brasil, ele é o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, e ele inicia um discurso todo embasado em algo histórico, que são países historicamente neutros se posicionando. E ele está no país que ainda não se posicionou, que continua com uma posição neutra. Que tipo de problema, que tipo de recado o Brasil passa ao mundo se mantendo neutro nessa guerra? Sim, ainda a situação é muito complexa, né, para que possamos antever todas as consequências dela, mas, sem dúvidas, essa ascensão, né, de um maior alinhamento no Ocidente parece um movimento muito interessante e que vem caminhando com bastante força, né, diante dos acontecimentos recentes. Então, como o encarregado disse, estados que historicamente eram neutros, agora assumindo uma posição diante do conflito e, inclusive, se movimentando em direção à OTAN, que era justamente a organização que a Rússia pretendia enfraquecer, né, com essa incursão em direção à Ucrânia, por entender que não caberia a ela pensar as questões de segurança internacional e sim as Nações Unidas. Então, essa já é uma consequência que a gente consegue ver desse processo todo de crise, né, um alinhamento maior do Ocidente, inclusive superando situações históricas de neutralidade. No caso, o Brasil ocupa uma posição muito, muito complexa e ambígua, né, em relação a esse conflito, porque, por um lado, de início, a nossa chancelaria sob o governo Bolsonaro começa com um alinhamento em direção, né, à política externa dos Estados Unidos sob o governo do Donald Trump. Após a saída de Trump, Biden assumiu o poder e já esperava certa escalada nas relações com a Rússia.
E nesse processo o Brasil também se aproxima da Rússia, né, não só no que diz respeito a áreas com as quais nós já mantínhamos certa afinidade com esse país, como comércio de fertilizantes, por exemplo, ou de insumos para a indústria aeronáutica, como a Embraer, mas também a partir de um alinhamento de discurso ideológico, né, diante do último encontro que o nosso presidente teve com Vladimir Putin. Então, nós ficamos aí numa situação um pouco ambígua em relação ao que está acontecendo, porque, por um lado, um viés importante da política externa do atual governo é justamente o alinhamento com as potências do norte, né, de outro também abriu-se essa avenida de alinhamento com estados como a Rússia e a Hungria, em função de questões ideológicas. Então, isso nos deixa um cenário bastante complicado para assumir posição, e aí vem essa disputa discursiva, né, neutralidade, equilíbrio, mas, de fato, com isso que vemos o Brasil correr o risco, né, também de um maior isolamento. Essa tentativa de aproximação na Rússia vem numa expectativa de melhoria da imagem internacional do país, buscando novas parcerias, né, uma diversificação de parcerias, que, na verdade, sempre foi uma característica importante também da nossa política externa, mas que, diante da situação de uma crise tão delicada, nos coloca em um lugar bastante ambíguo, né, com consequências que podem, de fato, ser arriscadas aí no futuro próximo. Professora, o Tribunal Penal Internacional vai investigar crimes de guerra russos na Ucrânia. Procurador-geral Karim Khan promete abrir investigações independentes e objetivas o quanto antes. Mas a minha pergunta é, será que isso vai dar algum resultado? Não será fácil levar Vladimir Putin ao Tribunal de Haia. Quais são as implicações dessa investigação, dessa decisão, e isso pode resultar em algo? O tribunal tem processos, né, contra indivíduos, é uma das poucas cortes internacionais que podem processar indivíduos, cobrindo ali um rol de 4 tipos de ofensas consideradas como crimes internacionais. Ainda nós estamos num momento onde as informações vêm de forma muito desencontrada, né? A Anistia Internacional acusa a Rússia de ter usado em uma região civil, na Ucrânia, armas de fragmentação, bombas de fragmentação, que são bombas que foram banidas por alguns acordos ao longo, né, da história do sistema internacional, acordos esses quais a Rússia não faz parte, mas isso ensejaria aí numa conduta criminosa no contexto de um conflito, né? Existem alguns limites para o uso da força que foram sendo construídos ali, em especial ao longo do século XX, e diante dessa especulação sobre o uso de bombas de fragmentação, sim, haveria possibilidade de acusar, né, a Rússia de crimes internacionais. Contudo, é importante observar que o processo no Tribunal Penal Internacional, como qualquer processo penal, né, não é um processo a curto prazo. Então, esses movimentos nesse momento, né, como essa acusação da anistia, a posição do Tribunal Penal Internacional, a posição da Cruz Vermelha, são movimentos que falam muito mais de um desgaste político da posição da Rússia do que de um custo imediato, né, ainda por conta do desencontro de informações. Eu não tenho condições de dizer assim, como que esse processo vai se sustentar, né, quais são as provas, enfim, as afirmações envolvidas aí para sustentar essa alegação. Então, ainda cedo para dizer, mas de fato, né, só ao observarmos que isso está tramitando na corte, sem dúvidas algo que desgasta a Rússia, que tenta essa inserção internacional a partir da região que ocupa, com esse discurso legalista, né? Como eu disse na sexta-feira para o André, Putin, quando anuncia a invasão, ele fala de uma invasão baseada no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é aquele que permite que um Estado use a força contra o outro no caso de legítima defesa. Então, existe na política externa russa um alinhamento legalista, institucional, não que ele, de fato, ecoe, né, na prática do direito internacional, mas existe uma preocupação discursiva com esse alinhamento, e esse tipo de desgaste, claro, tem um peso político importante, como pode ter também a resolução da Assembleia Geral, né, que está para ser discutida amanhã, a partir do veto russo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, no documento que buscava condenar a invasão à Ucrânia. Nós temos agora a possibilidade de que esse mesmo tema seja discutido na Assembleia Geral das Nações Unidas, o que também não tem um peso prático de imediato, mas tem um valor político bastante significativo, que gera uma contrariedade muito grande, né, gera um elemento contraditório, melhor dizendo, no que diz respeito a essa estratégia de inserção legalista da Rússia.
Professora, já agradecendo aqui pelo seu tempo, só para a gente encerrar, amanhã deve acontecer uma nova reunião entre representantes da Rússia e da Ucrânia. A primeira reunião a gente já sabe, acabou não tendo um acordo. Vão ficar acontecendo reuniões até chegarem a um acordo, ou a partir do momento que houve a primeira reunião, a próxima já é com um desenho muito mais perto de um fim? O que se tem notícia da primeira reunião, que foram 5 horas de conversa, né, ali na fronteira com Bielorrússia, na qual o lado ucraniano apresentou a sua demanda pelo imediato cessar-fogo, e a delegação russa levantou a necessidade de neutralidade da Ucrânia e de não entrada do país na OTAN como demandas iniciais, né. Em uma primeira rodada de negociação, o comum é que se estabeleça uma agenda consensual que deve ser discutida. Consensual, digo não em relação ao resultado, mas em relação a pontos que aquelas delegações precisam tratar naqueles encontros. Então, se tem notícia que essa primeira reunião, ela não foi exitosa em termos de resultado, mas houve certo consenso no que diz respeito à agenda que precisa ser tratada, né? Agora, espera-se essa segunda reunião, que está para acontecer na fronteira com a Polônia, para entender como essas demandas vão se desdobrar em resultados, né? Acho que a questão do cessar-fogo é muito sensível para os ucranianos, né? Só estar presente nessas negociações já é, de certa forma, um golpe para a estratégia russa inicial, que afirmava não querer negociar com Zelensky, né? Que ela pretendia negociar com as forças armadas ucranianas. Agora eles estão à mesa com Zelensky. Então, talvez anteveja uma solução que caminhe pela divisão da Ucrânia e por um cessar-fogo, né? Não sei prever exatamente quando quiser eu ter essa capacidade, mas talvez a solução do conflito passe por um arranjo que estabeleça algum tipo de divisão do país com um elemento muito dificultador, que é a gerência dessa divisão diante de um presidente, Volodymyr Zelensky, muito fortalecido internamente, né, com o qual de início a Rússia não gostaria de avançar as conversas. Então tem esse imbróglio aí que ainda não se sabe muito bem como vai se desdobrar no contexto dessas conversas. Então vamos observar aí como isso se discorre nos próximos dias, André. Obrigado. Muito bem, professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Daniela Seques, doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas, mestre em Ciência Política pela Universidade de Masaryk, na República Tcheca. Obrigada pela atenção aqui com os ouvintes mais uma vez, professora. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. 4h25, horário oficial de Brasília.